Boa noite a todos. Que bom saber que o senhor está aí, seu Wilson. Boa noite, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre sofrimento da ausência. E é um tema bastante delicado, né? Nós sabemos. Aí, boa Tudo noite, tudo ótimo, bem? graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, né, Bel? Sejam muito bem-vindos. Sou nova nisso, ainda fico meio assim, mas tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu tô passando aqui só para dar os recados e daí depois você continua. Eu vi que você estava falando o nosso tema de hoje. Vamos reforçar o tema de hoje, que é um tema tão importante, né, Bel? Com certeza. Qual que é o tema de hoje mesmo? Sofrimento, sofrimento da ausência, que é dentro do nosso projeto Vida Após a Vida, né? É um projeto lindo, né? Que o Esperança está desenvolvendo para a gente conseguir acolher todos aqueles que estão passando por esse momento tão desafiante, né? De despedida momentânea com aqueles nossos entes queridos, amantes, amigos que estão voltando para a pátria espiritual e a gente continua a jornada aqui, eles continuam lá, né? É Então, isso mesmo, esse projeto é para dar um pouquinho mais de esperança para todos nós. é isso mesmo. Então, vou dar os recados rapidinho para não ocupar muito seu tempo. Então, primeiro, Tá queria bom. agradecer cada um de vocês que está aqui conosco hoje. Então, gostaríamos de lembrar que nós estamos com as nossas reuniões suspensas lá no Esperança, mas a gente está com as nossas atividades a todo vapor aqui na internet. Então, a gente tem o Evangelho às quintas-feiras, às 20 horas, aos sábados, às 14h30. Diariamente a gente tem às 18 horas o Evangelho Diário, que estamos lendo o livro do André Luiz, que é Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz, que é Respostas da Vida. E toda sexta-feira a gente se encontra para fazer o Evangelho no lar, que é o momento que eu brinco que a gente abre a nossa casa para tomar um cafezinho com Jesus. Então toda sexta-feira a gente tem o Evangelho no lar. Nós também temos o atendimento fraterno, que está ocorrendo via WhatsApp. Então é só mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp que a gente entre em contato com vocês novamente para conversar. A gente lembra que como a gente está com as atividades suspensas lá na casa, a gente disponibilizou o telefone do Esperança para a gente conseguir fazer esse atendimento. Então, o telefone é 96327-3578. 96327-3578. Através desse número, você deixa uma mensagem no nosso WhatsApp e um dos nossos atendentes entra em contato com você, independente do local onde vocês estiverem, porque já me questionaram assim, mas Márcia, eu sou da Amazônia. Ah, Márcia, eu sou da Bahia. A gente já atendeu gente da Amazônia, da Bahia, de Minas Gerais. Então, independente de onde você estiver, manda mensagem para a gente que a gente vai entrar em contato com você para que nesse momento a gente possa juntinho fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e continuar essa caminhada. Então, é só mandar uma mensagem para a gente. Outra coisa que nós gostaríamos de agradecer é a ajuda que a gente recebe nas nossas cestas básicas. Eu não sei se todos sabem, nós temos um projeto no Esperança que chama Projeto Florescer. Esse projeto, antes da pandemia, ele já existe, na verdade, há quase 15 anos, né? Então, ele começou bem pequenininho,
e a gente foi crescendo, as famílias foram chegando, e antes da pandemia a gente entregava no máximo 60 cestas. Então a gente se encontrava no último domingo do mês, a gente fazia um café da manhã super gostoso, tinha sempre uma palestra diferente, então a gente levava profissional da saúde para esclarecer dúvida, a gente levava até outras religiões também iam para poder conversar, então era um momento de autocuidado para todos nós. Daí chegou a pandemia, então naquela época a gente atendia no máximo 60 famílias, com 60 cestas. Chegou a pandemia, esse número foi aumentando, 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 e o mês passado nós entregamos 130 cestas. Então, graças à ajuda de todos vocês que nos ajudam de alguma forma, seja através das doações, de dinheiro para compra de cestas, seja através da doação direta de cestas, de alimentos que a gente arrecada no nosso drive-thru, através do compartilhamento das nossas mensagens, através da nossa oração, ou seja, toda essa corrente de amor é que, com essa confiança, que é possível atender essas famílias. Bela, tem mãezinha que chega, porque a maioria são mãezinhas, né? As nossas mãezinhas, tem umas que chegam 11 horas da noite, passam a noite na frente do Esperança para receber uma cesta básica. E a gente sabe que o Esperança é um local longe, é um local que o acesso é difícil. Então, mesmo assim, elas saem de casa para garantir a cesta básica. É triste a gente contar essa história, mas ao mesmo tempo é um pontinho de esperança, que a gente sabe que a fome está aumentando. Algumas pesquisas já mostraram que mais de 20 milhões de brasileiros estão em situação de falta de alimento, que muitas vezes tem uma refeição por dia, quando tem. Então, essa corrente de amor é muito importante nesse momento. Então, muito obrigada a cada um de vocês que acreditam no nosso projeto. E no último domingo do mês a gente tem entrega, então ajude a divulgar o nosso projeto para a gente conseguir atender todas as famílias. Nesse 1 ano, somente uma vez, a gente não conseguiu entregar para todas as famílias, que a gente recebeu mais famílias e não teve tanta doação. Mas, graças a Deus, foi uma única vez e Deus sempre nos mostra o caminho, então, graças à ajuda de vocês, a gente está seguindo nesse projeto. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Bem, os recados de hoje eram esses, Bel. Eu faço a prece inicial para você e daí você continua? Sim, sim, claro, claro. Então, antes de eu começar, se tiver uma garrafinha de água, olha, já deixa reservado que na hora das vibrações, a equipe espiritual que está na casa de todos nós, ela vai fluidificar essa água, vai transformar num remedinho para o corpo físico, para o corpo espiritual, ajudando a equilibrar as energias. Então, você pode tanto deixar uma garrafinha para você, como a gente fazia lá no Esperança, ou um copo de água, ou uma garrafa grande, que daí já divide com a família, como você quiser. Então, o que o seu coração pedir, você faz nesse momento. Então, deixa separadinho que no finalzinho a gente fluidifica essa água. Então, vamos começar? E assim, agradecemos a Deus, aos nossos amigos espirituais de Esperança, os mentores da nossa casa, os mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje, seja ao vivo ou através da gravação, e pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, que envolva a nossa amiga Isabel, para que essa palestra de hoje possa confortar o nosso coração, possa nos dar esperança e fé para continuar a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigadão, Márcia. Obrigadão. Tchau, tchau. Gente, Deus abençoe. Obrigadão. Bom, vamos lá. Sofrimento da ausência. Sofrimento é uma dor, é um incômodo, às vezes uma revolta, às vezes algo que dá uma sensação de vazio, uma tristeza muito grande. Como nosso tema ele é a ausência
dentro de uma realidade de hoje, que é a morte do corpo físico, porque o espírito não morre, mas quem fica, né? Como que fica quem fica? Então, vamos contextualizar a situação. Nós amamos os filhos, nós amamos os pais, nós amamos o marido, a esposa, o familiar, nós amamos. E nós temos uma relação de anos, uma relação de cumplicidade, uma relação de carinho, uma relação de amor, uma relação onde estamos juntos para lavar uma louça, estamos juntos para fazer uma compra, para fazer uma comida, onde estamos juntos por telefone, onde você está, o que você está fazendo, onde muitos casos se conversa 10, 15 vezes por dia com essa pessoa, e essa pessoa voltou para o plano espiritual. Então, dentro da nossa doutrina, nós vamos falar, olha, a morte não existe, nós só retornamos ao mundo espiritual. Sim, isso está dentro da literatura, nós fizemos curso, nós temos conhecimento em relação a isso. Mas e o sentimento que fica da ausência? E a saudade que chega a doer o coração? Como que faz? Como que fica? Então, eu penso que não dá para substituir a pessoa amada. Não dá, não tem como substituir um pai, uma mãe, um marido, um filho, um amigo. Não dá para substituir. Só que nós estamos em planos diferentes. Então, o que acontece? Eu acho que seria interessante que nós pudéssemos pensar de uma forma mais clara. Eu não estou falando, racional. Não, buscarmos um entendimento mais claro. Como assim? Como que fica no mundo espiritual? Se porventura estava aqui no hospital, vai continuar no hospital, vai receber a assessoria necessária e vai continuar a viver. Então, às vezes, reencontra, estou falando da pessoa que amamos, que está no mundo espiritual, e que no mundo espiritual vai passar pelo hospital se for necessário, vai receber medicamentos se for necessário, vai ser acolhido por familiares, por amigos que vão auxiliá-lo, que vão encaminhá-lo. Então, se for o caso, vai ficar com essa família espiritual, vai estudar, vai trabalhar, às vezes continuar um trabalho de assistência, porque quando vivo gostava de fazer esse trabalho, vai ajudar a trabalhar com as crianças, vai continuar a viver. E aí nós podemos falar assim, mas continua mesmo? Dentro da literatura, dentro dos livros do Chico Xavier, que ele evidencia tantos casos, tantos acontecimentos, eles estão vivos. Os nossos entes amados estão vivos. E nós? Às vezes fica tão difícil continuarmos vivos, mas fica tão difícil porque a dor é física, a dor é moral, a dor é espiritual. Mas nós somos seres pensantes, nós somos indivíduos, nós temos como conseguir
maiores conhecimentos e esclarecimentos para nos auxiliar nesse momento. Por imediato, comecemos, vamos fazer se fosse invertido. Se fôssemos nós que tivéssemos ido para o mundo espiritual e essa pessoa que amamos continuasse aqui, nesse mundo. A pessoa, como que a pessoa continuaria? Eu vou falar pelas experiências que tive. Então, uma pessoa que amo demais, um familiar que está no mundo espiritual, então ela falava assim: ouça louvores, acredite, eu vou estar bem, busque ficar bem vocês também. Então isso é real, não é hipótese, isso é real. Ela está viva e ela continua viva, e ela vai ficar muito feliz se nós também continuarmos vivos e buscarmos fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor o que é o nosso melhor? Então, continuarmos a trabalhar, a estudar, aí vão falar assim, poxa vida, mas e a pandemia? Então, hoje é um quadro todo diferente. Hoje, eu não posso mais sair de dentro de casa, eu não posso. Eu não posso fazer um curso onde eu vou ter outros contatos com pessoas presenciais. Eu não vou ter. O que eu tenho? Eu tenho as ferramentas da internet. Eu tenho todas essas aulas via Google Maps, Google Meet, né? Meet. Eu tenho como continuar essa interação com as pessoas, mesmo pela internet, mesmo cada um dentro da sua casa. Eu tenho como fazer cursos que de repente, antigamente, eu achava, um dia eu faço, mas eu nunca assumi o compromisso comigo mesmo de fazer. Então eu tenho como buscar isso. Compreendam, ninguém está falando ou supondo que existe uma substituição desse ente amado. Não existe. Esse ente amado é um ente que amamos, que vamos nos reencontrar. Mas como ele preencheu a nossa existência muitos anos e um percentual muito grande, então esse sofrimento da ausência é muito grande, é muito. Então como que nós podemos fazer? Nós podemos substituir nesses espaços outros aprendizados, buscarmos algo que nos preencha, que nos faça bem, ler um bom livro, assistir um bom filme, assistir palestras que tem assim milhares na internet. Eu estava assistindo uma palestra do Rossando Kindler, onde ele falava sobre um site que chama assim, Acolher Perdas e Lutos. É a história, é um site com o objetivo de pessoas enlutadas, onde essa mãe, a Rosana, se eu não estiver enganada, ela perdeu 2 filhos. Perdeu 2 filhos. E é interessante também a nossa colocação, perdeu. Como se um dia tivéssemos achado, né? E esses filhos eram nossos. Não é, né? Os filhos são de Deus. E eles estão sobre a nossa responsabilidade. Nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, nossas tias, nossos tios. Desde pequenos, nós usamos esse termo. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu filho, meu, né? Que acaba nos levando para o lado egoísta. E nós fomos ensinados desta forma, né? Então é meu. E se é meu e não está mais comigo, me foi tirado. Mesmo que conscientemente sabemos que não é nos tirado. Cada um de nós, o nosso futuro é retornarmos para o mundo espiritual. Todos nós sabemos disso.
mas na nossa emoção, às vezes não fica tão claro. Na nossa emoção, a percepção é de que se tirou um pedaço. E é muito sofrido. Mas nós estamos, nesse momento, conversando que existe outro jeito, que nós possamos buscar alternativas e ferramentas para nos auxiliar. Porque todos nós somos filhos de Deus, amados e queridos, e Deus não quer que nós fiquemos sofrendo. Conheço pessoas que vivenciam o luto há 1 ano e meio, 2, 3, 5 anos. Sejamos francos, é muito sofrimento. É muito sofrimento para ambas as partes. Sofrimento para nós que ficamos e sofrimento para aqueles que amamos, que quando pensamos, nos conectamos e eles sentem o nosso sofrimento. Então, não é bom, não é justo para nenhum de nós. Precisamos alimentar a nossa alma com luz, com esperança, com amor. Precisamos acreditar que a doutrina que abraçamos, a doutrina que estudamos, ela realmente nos liberta. Existe o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é um compromisso que fazemos com o plano espiritual de tal dia e tal horário, particularmente, eu faço todo domingo às 21 horas. Então, eu separo esse dia, esse horário, pego o Evangelho, chamo a minha família e nós, num período de 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lemos o Evangelho, comentamos o Evangelho, depois eu leio 1 minuto de sabedoria, cada um lê 1 minuto de sabedoria, fazemos uma vibração, fazemos um encerramento. Este é a parte encarnada e a parte prática, é desta forma. Espiritualmente falando, assumindo um compromisso com a espiritualidade, eu tenho diversos irmãos espirituais, os quais vão assumir esse compromisso comigo para proteger o nosso lar, para auxiliar todos os familiares que aqui se encontram, porque nós estamos assumindo um compromisso de uma vez por semana, no período de 15 minutos, acendermos a luz para a humanidade, a luz para o universo. E as pessoas que mais recebem essa luz somos nós mesmos. Por que nós estamos falando isso? Porque sair do sofrimento, do luto, sozinho é impossível. Nós temos uma espiritualidade extraordinária conosco, nós temos os nossos mentores, nós temos os nossos anjos, nosso anjo guardião, espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos com afinidade. Nós temos uma falange de espíritos de luz a nos auxiliar, mas nós, às vezes, não conseguimos nos conectar com eles. Eles estão sempre prontos a nos auxiliar, mas às vezes nós não conseguimos elevar a nossa vibração para nos conectarmos com eles. E aí só sofremos e não conseguimos sair desse sofrimento. Então, meus irmãos, comecem pelo Evangelho no lar. Comecem pela oração, na hora que acorda, na hora que vai dormir. E de coração, comecem com a gratidão de termos vivido tantos anos com esses familiares que amamos, com a gratidão
de estarmos vivos hoje, estarmos andando, falando, ouvindo, enxergando, ou se estivermos passando por um momento de dor, de doença, que nós busquemos a nossa fé, que nós busquemos acreditar nesse Pai superior, nesse Pai que nos ama. Busquemos acreditar que nada no mundo é por um acaso, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação que, de repente, neste exato momento, nós talvez não consigamos compreender. No Livro dos Espíritos tem milhares de perguntas e respostas, então lá tem perguntas sobre tudo. Então busque se informar, porque se eu realmente acredito nesse Pai que me ama, que quer o meu bem, se eu realmente acredito que nada acontece por um acaso, se eu realmente acredito que não é um adeus, é um até logo. Se eu acredito, então eu tenho esperança, porque eu vou reencontrar com esse ente amado. Mas qual é a condição que eu vou reencontrar com esse ente amado? Eu vou reencontrar numa condição destruída espiritualmente por causa da da não aceitação, ou completamente sofrida por conta da culpa? Da culpa do que, se cada um de nós fazemos o que conseguimos na ocasião? Então não existe certo e errado, existe é que nós oferecemos o nosso melhor sempre. Às vezes sofremos por revolta. E olha, digo por experiência, que o dia que uma amiga me falou isso, que tem um grande conhecimento doutrinário, e foi numa reunião de reflexiva do Alírio, a minha amiga Madalena, e aí ela falou assim que o sofrimento muitas vezes é uma revolta. Eu falei, imagina, eu não sou uma pessoa revoltada. E aí, com uma maior reflexão, eu realmente cheguei na conclusão de que era a minha revolta que me fazia sofrer, porque não aceitava situações, pessoas, acontecimentos. E a grande verdade é que quando eu me revolto, eu só sofro e não aprendo, e não tomo a lição que eu solicitei, porque tem uma questão que nós não podemos esquecer. Nós fazemos uma programação de existência, nós fazemos um projeto, e nós marcamos as pessoas que iríamos encontrar, as situações que iríamos viver, quantos anos ficaríamos juntos, e todas as outras situações que iríamos viver por conta do nosso aprendizado espiritual, moral. E aí eu me revolto, não aprendo, sofro, continuo sofrendo. E sejamos francos, quando nós sofremos, nós fazemos as pessoas que amamos sofrerem também, porque muitas vezes nós não recebemos auxílio porque nós não aceitamos. E eu vou até falar mais para vocês. Uma outra muito amiga minha que me falou assim, Bel, eu estou buscando aceitar que a minha filha foi embora, mas um dia, brincando, sorrindo, alguém falou para mim, nossa, nem parece que você está sofrendo porque sua filha foi embora, né? E aí eu fiquei constrangida por estar bem. Que mundo é esse? Que verdade é essa? Que nós julgamos o sofrimento de uma mãe. Quem somos nós para fazermos esse julgamento? E vou falar até mais. Nós precisamos de pessoas iluminadas. Nós precisamos de pessoas sábias. Nós precisamos de pessoas amorosas. Nós precisamos de pessoas que acreditam e colocam em prática de que a morte não existe. Vamos pensar juntos. Hoje nós estamos
num ano de pandemia, onde existem no mundo milhares de pessoas morrendo, e ligadas a essas milhares de pessoas, existem milhares de famílias sofrendo. E como que nós não vamos buscar sermos luz? Como que nós não vamos buscar fazer o evangelho em casa e orar por todas essas pessoas? Se nós pararmos para pensar, e eu peço humildemente e carinhosamente, será que às vezes esse sofrimento não nos paralisa? E nos paralisando, nós não nos tornamos pessoas aonde só olhamos para dentro de nós mesmos e só olhamos esse sofrimento e não conseguimos enxergar as pessoas que sofrem ao nosso redor e não fazemos nada para ajudá-los? Será que a revolta não seria porque achamos que sabemos mais que Deus? Então talvez tenhamos muito mais orgulho e vaidade do que nós podemos realmente imaginar. Tudo isso são questões colocadas para que nós possamos pensar sobre o assunto. Nós necessitamos de amor, de luz. Nós necessitamos de perdão. E nós necessitamos de amar uma pessoa que é extremamente importante na nossa vida e a qual muitas vezes nós deixamos em último plano. A pessoa mais importante da nossa vida hoje e a pessoa que nós mais deveríamos valorizar em questão de amor somos nós mesmos. Nós precisamos nos amarmos. Nós precisamos, através desse amor, cuidar da nossa saúde mental, espiritual, física. Nós precisamos ser mais carinhosos conosco. Nós precisamos acreditar que tudo que tenhamos feito em nossas vidas foi o melhor que poderíamos ter feito na ocasião. Então, que possamos fazer o nosso melhor de agora em diante. E, meus irmãos, a morte não existe. Não existe um adeus. Existe um até logo, até breve. Que nós possamos oferecer o nosso amor para todas as pessoas que encontrarmos em nossas vidas. Estamos no fim, que por sinal eu perdi um pouquinho o horário. Nós vamos fazer agora as nossas vibrações e depois a prece de encerramento. Então, antes de tudo, eu agradeço o seu tempo, eu agradeço o seu carinho, eu agradeço por esse momento mágico de estarmos juntos com este Deus de infinito amor e bondade e toda essa espiritualidade de luz que eu tenho certeza absoluta que está envolvendo a cada um de nós. Então, nós vamos fazer as nossas vibrações, pedindo que esse Pai de infinito amor e bondade e todos os espíritos de luz envolvam todos os lares de todas as pessoas ligadas nesta mensagem. Que todos os seus lares sejam envolvidos em luz, em amor, em saúde. Que toda essa luz envolva todos os nossos familiares, encarnados, desencarnados. Que toda essa luz envolva aqueles que se dizem nossos inimigos, envolva aqueles que são nossos amigos, envolva, Senhor, todas as pessoas que sofrem por doenças graves, que sofrem por causa do coronavírus, envolvam todas essas pessoas e envolvam todos os seus familiares. Que todo esse amor, que toda essa luz envolva toda a área da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, coordenadores, pessoal da limpeza, o pessoal da ambulância, o motorista, envolvam a todos, Senhor,
com toda a sua luz e todo o seu amor. Envolva toda a área da educação, todos os professores que estão fazendo o seu melhor, todos os alunos, todos os coordenadores, todos, Senhor, sejam envolvidos em luz e em amor. E que essa luz também possa envolver todos os governadores, prefeitos, senadores, presidentes, que façam o seu melhor para a área da saúde e da educação de todo o planeta. E agora, em especial, Senhor, nós pedimos que toda essa luz envolva todas as religiões, não importa o nome da religião, e não importa nem se a pessoa é ateu, importa que todos nós possamos envolver o bem, a religião, a luz, em todas as nossas vidas, em todas as vidas de todos que aqui estão. Que assim seja. Obrigada, Senhor, muito obrigada por andar, por falar, por ouvir, por enxergar. Obrigada por esse teto, pela água da nossa torneira. Obrigada pelo nosso alimento. Obrigada por tantas pessoas que nos assistem e nos ajudam. Obrigada por esse momento que estamos juntos. Obrigada por tudo que fazes a cada um de nós. Principalmente as dificuldades, Pai, que sabemos que só existem para o nosso progresso. Que Deus se faça presente em nossas vidas e todos nós sejamos cada dia mais gratos por tudo e por todos. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Muito obrigada.